Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos ao Ondas de Impacto, o podcast onde damos gás às conversas sobre inclusão, diversidade e tudo o que mexe com o mundo de forma positiva. Hoje temos uma lenda das pistas, mas não é piloto, é quem nos conta as histórias por trás do capacete. Chama-se Rui Belmonte, é jornalista, com mais de 20 anos ao volante da palavra e da imagem. Viva Rui e obrigado por estares aqui. Bom dia, boa tarde, à hora que nos estiverem a ouvir. Como dizia o saudoso Raul Solnado. E tu que andas sempre a passear pelo mundo, vieste de onde? Estás aqui? Hoje vim de Portimão. Então é mais... Hoje vim pertinho. Rui, conta-me lá como é que isto começou. Como é que foste parar ao mundo das duas rodas e ao jornalismo ao mesmo tempo? Olha, como é que isto começou? Nós temos que encontrar sempre o nosso sítio no local onde queremos estar. Eu, como não tinha jeito nenhum para piloto, sei andar de moto, mas não tenho jeito para piloto, seja do que for, quando tinha 20 anos, coisa parecida, graças e com a ajuda desse amigo, que sabia da minha paixão pelas motas e da minha vontade de fazer qualquer coisa neste mundo, primeiro comecei por ser assistente dele no Enduro, que ele era piloto de Enduro. Oi. Durante ali um período muito curto e pelo meio ele tinha uma pizzaria ao pé da minha casa, em Cascais, e ainda tem, noutro local, mas ainda tem, e ele conhecia um senhor que tinha uma revista em Cascais, que era apoiada pela Câmara, que falava de desporto. E então falou com esse senhor, porque o senhor tinha-o abordado para fazer publicidade na revista, abordou o senhor, tenho aqui um miúdo, amigo meu, e que anda sempre ligado às motas, e é maluco das motas, e o puto quer escrever, e não sei o quê, coisa, quer experimentar. E então lá o senhor falou comigo, e eu comecei a fazer uns artigos sobre as corridas e, claro, sobre os pilotos de Cascais, que havia alguns, ainda existem hoje, na altura mais do que hoje, infelizmente, mas comecei a fazer esses artigos. Pelo meio apareceu um conhecido comum que tinha uma oficina de motos ali na zona, que o filho dele era meu amigo e que lidava com a imprensa especializada porque fazia publicidade. E abriu uma porta para eu ir trabalhar para um jornal que era o Duas Rodas, de um senhor que era o Carlos Barreiros, que infelizmente já faleceu. Já não há. Que já não existe, inclusivamente o Duas Rodas, e eu fui trabalhar para Duas Rodas. Tive muito pouco tempo no Duas Rodas porque logo de seguida o dono da Motojornal, que também era cliente da pizzaria porque morava na minha rua, o Jorge Morgado. O universo estava a tomar conta. Sim, o Jorge Morgado fala com o Pedro, que era o dono da pizzaria. O Pedro diz, o puto e não sei o quê, ele está no Duas Rodas, não sei o quê, mas o puto quer é a Motojornal, porque a Motojornal é que era o topo. E eu queria era o topo, não queria ficar a meio caminho. E acabei por, no final de 91, ou 90 ou 91, portanto mesmo em dezembro, acabei por ir trabalhar para a Motojornal e de imediato fiquei com o pelouro do Todo o Terreno. E estive na Motojornal até 2008. Como jornalista fiz provas um pouco por todo o mundo, ligado ao todo o terreno, motocross, trial, enduro, rally rides, tudo mais. Em 2008 saí da Motojornal, já era colaborador da Sport TV, como comentador. Aí já até fazia carros, fazia NASCAR, fazia motos. Pois, a ideia que eu tinha é que também tinha passado pelos carros. Sim, passei e fazia um bocadinho de tudo. Estive na Sport TV até ao final de 2024. Esta fase final mais como comentador do que como jornalista. Entretanto, já estava aqui a trabalhar com o Autódromo Internacional do Algarve e optei por me dedicar mais ao Algarve e ao autódromo, tendo outros projetos paralelos e fixar-me mais no Algarve, ao invés de andar para cima e para baixo de forma consecutiva todas as semanas, e optei por virar outra vez a minha vida ao contrário, porque eu vim no final de 2022 para o Algarve, viver para o Algarve, trabalhar para o autódromo, que eram 2 sonhos que eu tinha e 2 objetivos de vida. Pois, e parece que moras tão perto que às 7 da manhã já não dormes. Sim. Não, eu moro mesmo... Contaram-me essa história ontem. Eu moro mesmo ao lado do autódromo, 1 quilómetro, se calhar nem tanto em linha reta, e 7 da manhã não, mas 9 da manhã quando abre a pista, se eu estiver a dormir acordo logo. O teu despertador. Sim. O que é que te continua a fascinar? A adrenalina da velocidade ou as histórias humanas por trás das corridas? Um bocadinho das duas. Eu sou apaixonado pela velocidade e pelas corridas. Hoje em dia lido com corridas de carros, de motas, diariamente, porque o autódromo tem uma ocupação muito grande e estamos sempre a lidar com essa área. Sou apaixonado por andar de moto também e andar de moto traz-me adrenalina, liberdade e poder estar sozinho neste mundo louco em que vivemos hoje e ser só eu, dentro do meu capacete, com a minha música. Acaba tudo. E acaba tudo. Ali sou intocável, entre aspas. E ao mesmo tempo as histórias, o descobrir coisas diferentes,
pilotos que têm outra atividade, que têm outro modo de estar, e poder também transmitir isso, porque o jornalismo, apesar de eu não exercer neste momento a 100%, mas hoje em dia com as redes sociais, eu nas minhas páginas sou jornalista e procuro sempre aquele segredo, aquela história que o jornalista que está dedicado a um órgão de comunicação de forma profissional não consegue descobrir, e eu vou acabar por descobrir e contar essa história aos meus seguidores. Antes de começarmos este Ondas de Impacto, tivemos ali uma pequena conversa, fumámos um cigarrito. Desculpem lá os que não fumam. Eu cheguei a dizer-te que de motas e carros eu percebo tanto como de lagares de azeite. Pronto, estamos em pés de igualdade. Eu percebo de lagares de azeite tanto como tu. Qual é a pica da mota? Já me contaram que, pá, eu ponho-me em cima de uma mota, o mundo vai embora, é uma sensação de liberdade incrível, é isso. Sabes, quando viajas de carro, tu aprecias a paisagem. Quando viajas de carro. Quando vais daqui para ali, seja o que for. Quando vais de moto, tu fazes parte da paisagem. É olhar para a frente. Sim, é a diferença. Alguma vez viste a coisa a ficar assim tão Sim, pequenina? claro. É? Se já andei a 300 km a hora, já andei de moto a 300 km a hora. Que é na altura, ali muito perto dos 300 é quando começas a ver começas a ter visão em túnel, a afunilar. Sim, já andei e quando posso e tenho moto para isso ando. Eu só sou bandido quando for apanhado, não é? Por isso, até ser apanhado não fiz nada. Nunca foste apanhado? De moto não, de carro já. Pois, ok, passamos aí. Saltamos aí à frente, está bem? Tu estiveste em campeonatos de motocross, de enduro, de MotoGP, Dakar. Que histórias te marcaram mais nestes anos todos de trabalho? Acima de tudo, histórias de resiliência por parte dos pilotos. Acima de tudo isso, ver um piloto a uma sexta-feira de manhã sofrer uma queda, fraturar uma clavícula, ser transportado de avião para Barcelona, operado nessa noite e no sábado de manhã está de novo na Holanda em cima da moto. Aconteceu com o Jorge Lourenço. Hoje em dia isso não é possível porque os protocolos médicos não o permitem. Exato. Mas na altura ele fez isso e fez a corrida, obviamente com dores, não é? Mas terminou, pontuou e foi campeão do mundo nesse ano, se não me falha a memória. Ver pilotos de moletas que vão para cima da moto porque tem que ser. E funciona? E funciona, menos bem, mas funciona. Porque eles no fundo depois acabam por ser seres humanos estratosféricos e o normal deles é muito acima do nosso normal como mortal, não é? Uhum. Mas acima de tudo isso, e a vontade de vencer, a garra, o procurar ultrapassar os outros, isso acontece muito no Dakar, que é uma prova muito difícil, muito longa, e os pilotos têm que superar eles próprios, às vezes não aqueles pilotos que nós vemos ganhar e que aparecem na televisão, mas os que estão mais para trás, os amadores, que fazem um empréstimo bancário, que hipotecam a casa para cumprir o sonho de fazer um Dakar sozinhos, com uma mala de metal que está guardada num caminhão onde estão as peças da moto e ao fim do dia, depois de 9, 10 horas em cima da moto, eles fazem manutenção da moto, trocam os pneus. Pois que não há mecânicos. E não há mecânicos para esses amadores e no dia seguinte estão novamente à partida com um sorriso na cara, sujos, cheios de pó, que não tomam banho há não sei quantos dias, comem mal, cheios de sono, mas é o sonho e isso é que por vezes também me mostra a mim que as adversidades que nós temos na vida, por muito que nós as consideremos boas ou más, há sempre alguém que nos ensina como é que se dá a volta. Falaste aí de um cavalheiro que caiu da moto na sexta, no sábado estava lá a correr, e o nosso Miguel Oliveira, que não para de cair. Não, o nosso Miguel Oliveira não para de sofrer com os outros, infelizmente. Tem sido uma sina dele. Há montes de gente a dizer, esse gajo não vale nada, está sempre a cair, é uma porra. Mas afinal não é bem assim, não é? Não, claro que não. Eu conheço o Miguel desde que ele tem 4 anos. E eu vi a primeira corrida que o Miguel fez, que foi no Cartódromo de Palmela. E acompanhei o Miguel e acompanho o Miguel. Trabalhei com ele durante 2 anos de forma direta na equipa de comunicação dele. Conheço muito bem o Miguel, é meu amigo e o Miguel é um resiliente. O Miguel e o pai, por arrasto, sofreram muito para chegar onde chegaram. As pessoas às vezes não têm conhecimento, mas o Paulo, que é o pai, chegou a fazer contas à média de velocidade que tinha que fazer da Charneca da Caparica, onde eles residem, para Jerez de la Fronteira, onde tinha uma corrida, para conseguir perceber se tinha dinheiro para ir e vir. Chegar a Jerez de la Fronteira, dormir debaixo da bancada dentro do carro, porque não havia dinheiro para um hotel, não havia dinheiro para uma refeição em condições para os dois, e o Paulo abdicava, obviamente, e em prol do Miguel, o Miguel tinha uma refeição como deve ser, e o Paulo desenrascava-se. Uma sandocha, o que seja. Portanto, eles passaram muito para chegar onde chegaram, e hoje em dia o Miguel, infelizmente, é perseguido por esta sina macabra dos toques dos outros. O Franco Morbidelli, quando o Miguel estava em Moto2, também o deitou abaixo do Grande Prémio da Alemanha e o Miguel teve não sei quantas corridas fora. Vimos o Marco Marques aqui em Portimão fazer o mesmo há 2 anos. Agora na Argentina volta a acontecer
E o Miguel tem o azar de sofrer sempre lesões que não podem ser recuperadas com intervenção médica. Ou seja, não é um osso partido, neste caso agora da Argentina, é um problema a nível dos tendões e que tem que ser o corpo. Tem que ser ele de forma natural a recuperar e a chegar à recuperação total. Quando é um osso, intervenção cirúrgica, parafusos, placas, e a coisa é mais acelerada, câmara hiperbárica, isto e aquilo, e acelera-se o processo. Ali não, ali é o próprio corpo que vai ter que recuperar por ele próprio. O Miguel é um super atleta, é um piloto super dedicado, super focado naquilo que ele faz. Já esteve para ser 2 vezes campeão do mundo, em Moto2 e Moto3. Em Moto3, por culpa da KTM, não foi campeão do mundo porque a KTM não mandou parar o Brad Binder, que era o colega de equipa dele na altura, na República Checa, e o Brad Binder roubou-lhe 5 pontos que lhe teriam valido o título em 2015, e depois, mais tarde em Moto2, quando o Pecco Bagnaia foi campeão do mundo, aquele que é hoje campeão do mundo de MotoGP, o Pecco Bagnaia na corrida da Tailândia, onde se sagra campeão do mundo, tapam a moto do Pecco, a moto nunca mais trabalhou, e isso é irregular perante o regulamento. A moto não pode ser escondida, como foi, e tem que trabalhar. E a moto nunca mais trabalhou, e algo se passou com aquela moto, mas que assim ficou. Mas parece que ele é um expert de moto mesmo. Sim, o Miguel... Não é só piloto. Não. Ele sabe muito daquilo. Não é? O Miguel é um afinador de motos exímio, como se calhar não existe outro no Campeonato do Mundo. É um excelente piloto de automóveis também. As poucas corridas que o Miguel realizou até hoje é sempre com resultados muito positivos. Eu já andei na estrada com o Miguel em carros a sério e é... E ele ainda não tinha fantástico. carta. Não, já tinha. Já tinha? Já tinha. Ele tem carta há muito pouco tempo. Sim. Não, mas já tinha carta e andei várias vezes com ele de carro, e o Miguel é um condutor de automóvel tão bom ou melhor do que um condutor de moto, um piloto super dedicado, mas infelizmente as coisas não têm batido certo para o lado dele. Rui, tens alguma situação em que a inclusão ou a falta dela te saltou à vista dentro deste meio? Seja na imprensa, nas equipas ou mesmo nos eventos? Sim, acabamos sempre por ter conhecimento disso. Aconteceu não uma história de inclusão a esse ponto, mas tiveste durante muito tempo ali um paradigma que era o mundo de homens, não é? Pronto, e há relativamente pouco tempo é que o mundo da competição motorizada, eu não vou generalizar as motos ou os carros, começou a abrir as portas às senhoras. Tinhas durante muito tempo, obviamente, as senhoras tinham um papel importante na competição. Rui, deixa-me lá interromper, mas eu lembro-me de há muitos anos a ver uma senhora que ganhou o Rally de Portugal que se chamava Michel Mouton. Sim. E a Michel Mouton nessa altura foi ali uma lança em África. Exato, foi a impulsionadora das senhoras na competição. Sem dúvida. Mas durante muitos anos, mesmo assim, apesar da Michel Mouton, durante muitos anos não havia pilotos senhoras. Houve uma ou outra, uma espanhola também que chegou a fazer uma corrida de Fórmula 1, mas coisas muito esporádicas. Nas motas, não há? E nas motas já houve também. Já houve, inclusivamente hoje em dia temos campeonatos do mundo femininos em diversas áreas. Motocross, trial, enduro, e agora temos também na velocidade uma categoria feminina que compete juntamente com o Mundial de Superbikes, só com meninas, senhoras, e tivemos uma campeã do mundo, que é histórico, que foi a Ana Carrasco, que ganhou as Super Sport 300 em 2019, uma classe aberta, tanto com homens e mulheres. Portanto, a coisa está a abrir-se. Está. E aquele papel que a mulher tinha de ser quem segurava o chapéu na grelha de partida, isso já se perdeu. Hoje em dia no paddock encontras mulheres que são analistas de dados e exímias nessa parte, são team managers, são mecânicas, são engenheiras, portanto hoje em dia o mundo está muito mais aberto à inclusão no caso das mulheres, sem dúvida. Rui, está na altura da gente tomar um chá, se não eu caio da moto, está bem? Sim. É um chazinho de frutos vermelhos e umas bolachinhas fantásticas de aveia que são feitas num projeto da Apexa que se chama One Bean e que procura a empregabilidade de pessoas diferentes. Vais provar, vamos bebendo isto e, entretanto, eu soube uma história que fiquei passado, ou seja, 2 histórias. Uma delas contou-me o meu amigo Nuno ontem, e que me disse que aquele rapaz que é campeão do mundo de MotoGP, sim, o Jorge Martins tem espectro de autismo. Sim, tem o espectro de autismo, não no nível muito elevado, logicamente, felizmente para ele, mas tem, e há algumas reações, ações, movimentos dele, percebe-se isso, para quem está um bocadinho mais dentro do assunto. Mas era isso que eu queria perguntar, se notam... Sim, e eu explico-te, eu noto porque tive uma relação com uma namorada que tem um filho com espectro de autismo também,
e durante esse período em que tive essa relação, dediquei-me um bocadinho a perceber o que era para poder lidar com uma criança com esse problema, para o poder ajudar também, e acabo por perceber muitas vezes em algumas ações que o Jorge Martino tem, que é um toque de espectro de autismo, mas isso foi um bocadinho escondido durante muito tempo, agora saltou cá para fora de repente, não é nada que o limite, como se percebe, né? Foi campeão do mundo. Aliás, daquilo que eu apreendi enquanto li e continuo a ler sobre isso, os autistas, e eu tinha esse caso nessa relação, focam sempre muito numa coisa e são muito bons numa coisa e acabam por focar. O Jorge Martino será nas motos, no caso que eu vivi de perto, era a matemática. O miúdo era uma barra em matemática, nem precisava de estudar. Quando a coisa indica. Sim, acho que às vezes essa exclusão que se faz só porque é errada. Pois. Obviamente que existem níveis, no caso do autismo, do espectro do autismo, completamente diferentes, não é? Mas eu lidei com uma criança que tinha, mas era uma criança normal, que ia à escola como todas as outras, e o Jorge Martino é um homem normal, como todos os outros, obviamente que terá ali particularidades, eu não lhe chamo diferenças, chamo-lhe particularidades, como eu tenho, como tu tens. Sim. Não são defeitos, são feitios, e que temos que saber lidar com eles. Às vezes é um bocadinho não queremos aprender, como se há de lidar com alguém que é especial, que acaba por colocar essa barreira e essa exclusão que é... Parece que não para essa história, não é? Nunca vai parar porque nós, inclusivamente, como seres humanos e latinos, também temos sempre muito aquela coisa do coitadinho. Mas depois é muito giro quando o coitadinho está ali na outra porta e não está na nossa. E não o deixamos entrar na nossa porque não queremos ser incomodados. E às vezes acabamos por não ajudar alguém que, no fundo, não precisa de ajuda, precisa só de ser apoiado e tratado de uma forma ligeiramente diferente. Eu costumo dizer, não precisa de ser só convidado para a festa, precisam de convidar para dançar. Exatamente, é isso mesmo. É isto. Excelente, excelente. Outra coisa que me deixou em pânico ontem, eu andei à procura de motivos, porque, como te disse, carros e motas para mim é aquela, andei à procura e vi uma coisa fantástica. A Ilha de Man Sim. Tem uma corrida onde é normal morrer pessoas. Sim. E apanhei aqui este bocadinho que diz, é a corrida mais perigosa do mundo onde há liberdade para arriscar a vida. Após uma pausa de 2 anos, creio eu, a prova voltou à estrada e já teve 259 fatalidades entre corredores e público. Não são só os corredores. Sim, às vezes o público também leva com as motas. Sim, às vezes toca. Os 2 anos que teve parada foi por causa da pandemia. Ok. Não associei. Não teve nada a ver com a corrida. É, se calhar, a corrida mais antiga do mundo. Eventualmente, tem mais de 100 anos, a Ilha de Man. Chegou a fazer parte do calendário do primeiro... Pelo menos do primeiro, tenho a certeza, da primeira edição do Campeonato do Mundo MotoGP, que é hoje o MotoGP, na altura era o Campeonato de Velocidade. Já não faz há muitos anos. A Ilha de Man hoje em dia é uma corrida à parte, totalmente, apesar de naquela região e na Irlanda, nomeadamente, existirem as chamadas road races, que são corridas em estrada, porque na realidade a Ilha de Man é uma corrida na estrada, é a estrada do dia-a-dia dos habitantes da Ilha de Man, que é transformada em pista. Portanto, eles correm na rua, como se tinha há muitos anos em Vila Real, Trás-os-Montes, que tínhamos corridas e que chegaram a fazer parte de um campeonato do mundo, que era o campeonato do mundo TT. Sim, eu creio que o automobilismo também, na Boa Vista lá em cima, fez Fórmula 1, não é? Sim, na rua. Na Boa Vista fez Fórmula 1 na rua, e fazia-se, o Mónaco ainda se faz, mas Vila Real, hoje em dia, o circuito é completamente diferente do que era nessa altura. Eu cheguei a assistir a corridas de moto no circuito de Vila Real original, que atravessava a Ponte Velha, de metal, e era uma corrida, entre aspas, perigosa, mas existe uma grande paixão na Ilha de Man, uma grande paixão nos ingleses por esse tipo de corridas. Continuamos a ter Macau também, que é outra corrida que é do género, apesar de ser um circuito mais pequenino. A Ilha de Man tem 63 km, portanto é uma corrida muito longa, que pode estar a fazer sol na linha de partida e a chover no lado oposto da ilha, portanto todas essas coisas influenciam a corrida. É perigosa, morre gente todos os anos, é verdade, mas é uma semana de festa para as pessoas e para os muitos milhares que vão para a Ilha de Man assistir. É uma das corridas... Uma coisa, os pilotos são profissionais? Há também profissionais? Há profissionais nas categorias e muitos amadores. Há muitos pilotos. Serão a maior parte. A maior parte, porque a Ilha de Man dura uma semana, e depois o último fim de semana é que tem a corrida principal, que digamos as Superbike, onde estão as estrelas do road racing, mas depois tem diversas categorias, sidecars, motos com maior cilindrada, menor cilindrada, monocilíndricas, bicilíndricas,
é no fundo uma celebração do motociclismo de velocidade, a Ilha de Man, e da liberdade e das motas. Qual é o teu circuito favorito? Olha, eu gosto muito sou apaixonado pelo Autódromo do Algarve, que é um circuito super difícil, super exigente. Pois já ouvi dizer que sim. Muitas vezes comparado com o Spa-Francorchamps e também com o Nürburgring. Portanto, é um circuito muito exigente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de pilotagem, e sou apaixonado pelo circuito. Gosto muito do Estoril também, que é um circuito old school, e foi o circuito onde eu vi, e porque estamos agora muito próximo da data, a primeira vitória do meu herói da Fórmula 1, que é o Ayrton Senna, e que estive lá na segunda-feira passada a ver o carro. Fui de propósito ver o carro. Verdade, o carro esteve aí em exposição, Sim, não é? era para andar com o Bruno Senna, mas depois o carro avariou, um carro com 40 anos, coitadinho, avariou, não houve ali possibilidade de recuperar, mas eu mesmo assim fui ao Estoril de propósito só para ver o carro e recordar-me daquele momento porque eu estava lá. Outros circuitos onde eu tenho estado, Assen, na Holanda, também é um circuito muito bonito, muito exigente. Acabei por fazer muitos da Europa. Gostava de ir à Ilha de Man, ainda não perdi a esperança de ir à Ilha de Man, viver aquela experiência. Mas os meus favoritos são mesmo Portimão, no topo, e Estoril. Rui, jornalista para jornalista, trabalhaste com pilotos, equipas, organizadores e com a comunicação institucional. Sim. Como é que é dar visibilidade a realidades que nem sempre cabem na manchete? Às vezes não é fácil. Pois não. Às vezes temos que encontrar formas de puxar pelas pessoas para ler ou ouvir aquilo que nós estamos a escrever ou a falar. Eu acabo por ganhar um bocadinho de bagagem com isso por causa do meu trabalho na área da comunicação e dos comunicados de imprensa que faço, que tenho que sempre lançar uma truta grande para tentar atrair os meus colegas jornalistas para a minha notícia, não é? Para a fazerem, mas às vezes não é fácil, mas depende da forma. No caso da voz e da televisão, que foi o que eu mais fiz nos últimos anos, acho que acima de tudo é nós conseguimos transmitir com a nossa voz, com a nossa forma de falar, Exato. a paixão que sentimos. E se nós conseguimos transmitir isso às pessoas vão ouvir aquilo que nós temos para dizer. Eu tenho alguns anos dessa coisa e continuo a dizer que a voz é qualquer coisa do outro mundo, mas a forma como se dizem as coisas acima é de muito tudo mais isso. importante. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É a mesma coisa que dizeres à tua mulher quando chegas a casa à noite que gostas dela, a tua voz, a forma como tu lhe vais dizer é que a vai fazer acreditar ou não nisso. Malandros. Tu já viste pilotos com deficiência a competir? Já. E é uma experiência terrível de bela, creio eu. De resiliência, mais uma vez. Há pouco tempo, olha, tivemos um piloto, não estava a competir, estava num track day inglês sem um braço. E estava a fazer um track day com uma moto com 200 cavalos no meio dos outros. Como é que se faz isso, pá? Só com um braço. Ele tem a moto adaptada para conseguir conduzir, naquele caso era só com a mão direita, porque ele não tinha o braço esquerdo, e era igual aos outros. E há inúmeros casos de pilotos sem uma perna, sem um braço, obviamente que não tem um nível de pilotagem de quem não tem deficiência, claro, mas não deixam de fazer, não deixam de acontecer e não deixam de viver por tudo isso. Nos Estados Unidos, há pouco tempo houve também um piloto de freestyle motocross que ficou paraplégico, que o sonho dele era voltar a andar de moto, e os amigos prepararam uma moto para ele andar, e há mais casos desse género, numa moto todo o terreno, e ele fez um salto mortal com a moto, porque era a especialidade dele, e voltou a fazer mesmo paraplégico. Um italiano, que é o Nicola Duto, que ficou paraplégico também de moto, fez a Africa Eco Race no percurso do antigo Dakar há 4 ou 5 anos, chegou a fazer a Baja de Porto Alegre também, na preparação para essa prova, e não foi isso que o deixou em casa. O Clay Regazzoni, que te lembras certamente da Fórmula 1. Era do tempo em que eu via a Fórmula 1. Que ficou também paraplégico. Chegou a fazer o Dakar de caminhão. O Isidro Esteve, que foi um piloto do Dakar das motos, piloto oficial KTM, também ficou paraplégico num acidente a treinar e hoje em dia compete nos automóveis. O Carlos Tatai é o caso mais recente, que ficou paraplégico num acidente em pista também, quando fazia Moto2, lutou, obviamente continua paraplégico, mas já está a competir também em Espanha, nos buggies, nos veículos todo o terreno. Há que procurar... Nós estivemos aqui há pouco tempo, no lugar onde estás sentado, esteve um amigo nosso chamado João Pinto, que eu não sei se acompanhas, que teve um acidente estúpido, onde ele diz que eu só fiquei paraplégico. Sim. Ali na coisa que se chama subida impossível. Sim, que tu conheces sim, ali em Silves. Não foi na subida. Ele ia à casa tomar banho e mudar de roupa e a moto bateu numa pedra, o pneu não estava muito cheio, senão ele diz que teria conseguido subir e paraplégico. Sim. Hoje compete em bicicleta. Sim. E faz vela adaptada e teve
e neste momento creio que é o primeiro do mundo, do ranking, o João Pinto. Isso é que são as histórias que muitas vezes não passam cá para fora, Pois não. dessa resiliência, e depois nós lamentamos e choramos quando acordamos de manhã e o carro não pegou. Pois, chatice. Que chatice, o que é que eu vou fazer da minha vida? O telemóvel ficou sem bateria, ai, e agora? Ele chegou aqui a contar que quando se sentiu no hospital, e esta frase incrível dele, não teve um único arranhão, apenas fiquei paraplégico. Essa forma de pensar dele que lhe permite ele chegar onde chega. Mas ele nessa altura estava a pensar em acabar com a vida. Claro que sim, isso passa sempre. Entretanto a mãe entrou. Isso passa sempre. Olha, eu quando tinha 14 anos... E desculpa, é um tipo que tem uma cadeira e não tem aquelas coisinhas atrás para tu empurrares. Ele é autossuficiente, sim. final. Eu quando tinha 14 anos sofri um acidente de moto. O meu primeiro acidente, nada a ver com isso, parti uma perna. E percebo isso num patamar completamente diferente para ele, porque eu quando acordei no hospital com a perna partida, a minha cabeça também dizia, ontem andava e hoje não ando. Ontem andava e hoje não. E só tinha uma perna partida. Estive um mês no hospital e saía a andar, não é? Portanto, percebo que quando alguém que tem uma vida super ativa, de um momento para o outro, se vê preso, percebo que ele possa ter pensado nisso, compreendo e aceito que ele tenha pensado nisso. Ainda bem que me dou de ideias, porque é um atleta do outro mundo, sacana. Mas pronto, conseguiu dar a volta, conseguiu transformar o mal, e esse mindset dele, só fiquei paraplégico, revela bem. É uma coisa do outro mundo. A ti descontrói-te, acaba por rebentar contigo quando diz isso. Porquê? Porque o teu mindset e o meu, que estamos bem, é o coitadinho. Não é bem isso. É que ele não teve um único arranhão, diz ele. Mas tu inconscientemente, quando estás a entrevistar uma pessoa com essa limitação, inconscientemente tu tens, obviamente que não estás a pensar nisso, mas inconscientemente tu estás ali, este desgraçado. Eu não digo assim, coitadinho, mas digo, porra pá, o que é que este gajo poderia ter feito? Ele fazia aquelas coisas de moto ou de bicicleta, de dar cambalhotas. Sim. Mas ele diz que isto me aconteceu, permitiu-me chegar a um primeiro plano do desporto, que era o meu sonho. Exatamente. Ele encontrou o caminho dele, apesar da adversidade, foi um obstáculo, uma pedra grande que ele teve que ultrapassar. E ultrapassou. E são muitos aqueles que o conseguem fazer, e ainda bem. Em Espanha já chegou a existir também um campeonato de motociclismo para pessoas com deficiência física, uma categoria só para isso, que tinha alguns pilotos, não sei se hoje em dia existe, acho que já não, mas que veio provar que é na nossa cabeça que está o superar ou não. Eu tinha aqui uma questão que vai bater aí. Se pudesses mudar alguma coisa já amanhã nesses eventos desportivos, que os tornasse mais inclusivos, o que é que seria? Eu acho que hoje em dia os eventos são muito inclusivos. Talvez as grandes barreiras da inclusão hoje em dia não seja no evento em si, mas muitas vezes no acesso que as pessoas com mobilidade reduzida têm aos eventos. Mas sim, acho que isso seria uma das coisas que eu faria, e tentaria puxar muito mais as pessoas com mobilidade reduzida para o interior dos eventos, para se inspirarem, para estarem perto dos heróis, para ganharem força. Há ali uma zona... O paddock. Sim, exato. Tentaria... E às vezes tem lá visitantes e não sei o quê. Sim. Poderia ser um sítio incrível para um cadeirante, por exemplo. Nem que fosse durante um período agendado, marcado, período morto da prova. Sim, mas sim, poderia ser uma das coisas. Olha, eu posso dizer que há pouco tempo, no meu Instagram, um rapaz, não interessa o nome, mandou-me uma mensagem que está aqui no Centro de Reabilitação do Sul, que eu nem sabia que existia, e pediu-me um boné de uma marca que me patrocina, e pediu-me um boné. Ó senhor Rui, pode-me trazer um boné? Também, onde é que estás? E ele disse-me Centro de Reabilitação do Sul. E combinei com ele, não sabia onde é que era, pronto, eu tinha ali uma manhã que tinha ali mais disponibilidade, agarrei, peguei no carro e fui, aquilo é por cima de São Brás, e fui lá. Não me lembrava do nome dele, porque ele tinha as mensagens temporárias ativadas no Instagram, portanto não tinha ficado com o nome dele, completamente, ok, tenho que lá ir. E cheguei à porta e disse, olha, é alguém que assim. eventualmente terá sofrido um acidente de moto, uma coisa assim, não. E eles disseram o nome dele, e assim, é isso mesmo, e deixei-lhe o boné porque ele estava em fisioterapia, e depois ele agradeceu-me pelas redes sociais, e depois houve um amigo dele que me ligou e que me contou a história, e ele dizia, Rui, tu não sabes o quão importante foi um mero boné, porque a situação dele é complicada, eu depois percebi, portanto é uma lesão muito grave, que também aconteceu num passeio de moto, todo o terreno, uma coisa quase que banal, mas aquilo deu-lhe ali uma força que tu não imaginas. E eu penso assim, o que é que me custou aquilo?
Zero. Às vezes não fazemos algo por alguém para quem um chá de frutos vermelhos fresco é super importante, Exato. que para nós é banal, mas Para eles é fantástico. para eles é fantástico. Fazer estas bolachas é uma coisa fantástica. Exatamente. E às vezes viramos costas a isso e estamos preocupados com porcarias banais da vida. O vizinho comprou o carro novo, como é que ele conseguiu? Deve andar a roubar, deve vender droga, deve não sei o quê. Não tem nada a ver com o meu vizinho. Aquilo que eu posso fazer a diferença, eu tento fazer a diferença. Deveríamos ter mais atenção, e isto vem a propósito de uma notícia que eu ouvi hoje, que diz que tudo o que são pessoas diferentes, as verbas, estão a levar uma porrada incrível para baixo. E estão a tentar institucionalizá-los como se fazia há muitos anos, não é? Sabes que isso tem um dark side, tem um lado negro aí, porque de há uns tempos a esta parte, as pessoas diferentes que são apoiadas são outras, que não são diferentes por um azar da vida, por uma pedra no caminho, são diferentes por opção própria. E essas pessoas são apoiadas. São mais apoiadas do que... Muito mais apoiadas do que inclusivamente toda a restante população em todo o mundo. Não é só Portugal, é em todo o lado. Aqueles que escolheram ser diferentes por opção deles, Sim. que não têm nenhum problema. Eu estou a ver o espaço que se deu àquela menina que ganhou no boxe nos Jogos Olímpicos. Menina, Pois, o que é que és que eu diga? sabes que eu nisso tenho uma... Se calhar vai haver gente que vai ficar A chocada. paciência, cada um com as suas ideias. Sim, cada um aguente-se à bomboca. Ao fim do dia, eu e tu vamos ao urologista e a mulher vai ao ginecologista. E é isso é que faz a diferença. Não. Agora, se eu acordei de manhã a dizer que sou pedra, árvore, autocarro da Carris, gato, coisa, não tem nada a ver com isso. Isso não existe. Isso não existe. A opção do lado sexual, ok, tudo bem, cada um pode tomá-la. Uhum. Mas no fim do dia, eu vou ao urologista quando me dói e a mulher vai ao ginecologista. E é isso que faz a diferença. Aliás, recentemente em Inglaterra, isso foi deliberado por um tribunal. É verdade. Foi deliberado por um tribunal. Homem ou mulher. Exatamente, não existe mais nada. Mas o Trump também fez isso já, não é? Sim, não existe mais nada além disso e tudo aquilo, essa parte da inclusão que está na moda, acaba por deixar de lado a inclusão que seria importante, que são as pessoas que realmente têm barreiras para conseguir viver a vida. Essas pessoas não têm barreiras. Optaram por, aguentem-se, eu posso me vestir de preto, eu pinto as minhas unhas de preto porque quero e, se não me deixarem fazer isto ou aquilo porque eu tenho as unhas pintadas de preto, é o que é. Pois, paciência. Tenho tatuagens, é o que é. Isso não faz de mim nem uma pessoa melhor nem uma pessoa pior. Há uns anos não podias trabalhar em muitos lugares Sim. se tivesses tatuagem. Sim, não podias. Não te deixavam. Não podias. Hoje em dia isso é muito mais aberto, a inclusão nessa área. Eu há um ano atrás, ou coisa parecida, vi por acaso um anúncio publicitário a respeito dessa inclusão das tatuagens, muito bem feito, em Inglaterra, que são sempre ali um bocadinho os pioneiros, os à frente, em que de uma forma muito simples, tinhas no filme o pai e a menina parados num semáforo, com o carro de manhã, o pai ia levar a menina à escola e para ao lado um motociclista, Darley ou de uma moto do género, todo tatuado, como nós estamos habituados a ver, como eu sou também. Sim. E a menina olha para o motociclista faz-lhe um aceno educado, a menina sorri, faz-lhe um aceno e o pai percebe que está a haver ali uma troca de cumprimentos, uma interação entre eles e repreende a menina, o bandido que está aqui ao lado, que seja, pronto. Moral da história. Eles arrancam, o motociclista vai à vida dele e uns quilómetros à frente o pai sofre um acidente com o carro. Quem fica em perigo de vida? A menina. Chega ao hospital. Quem é que está no hospital para receber e é o médico? O médico, motor. É o motociclista. E agora? Há pouco era o bandido e agora é quem é? E as pessoas muitas vezes julgam-te pela tua aparência, pela tua forma de estar na vida e pela tua liberdade, porque isto no fundo é a liberdade. Se eu quero ter tatuagens é a minha liberdade. O corpo é teu. Se eu quero andar de ténis é a minha liberdade e isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior que tu. E muitas vezes tu podes aparecer todo bem vestido, todo bonito, todo pipi, e no fundo és tu é que vais assaltar o banco. Estás-me a fazer lembrar uma história engraçada que teve a ver com o Zelensky a visitar o Trump. Sim, com o fato. Sem fato. Sim, a história do fato. Isso é ridículo. Mas depois voltamos atrás, à Segunda Guerra Mundial, e há um senhor chamado Winston Churchill que vai à Casa Branca de fato macaco. Pronto. Que é uma coisa incrível. Sim. Não quis saber de fatos para nada, fato macaco. Sim. Não é? Mas olha, falaste aí de bandidos. Há uma coisa que parece que estará mais suave. Mas o Motar é visto assim como um gajo rebelde, mau. Isso ainda persiste? Em alguns espectros da sociedade, sim. Não é? Ainda persiste por causa das tatuagens, por causa das motas fazerem mais barulho que os carros. Se calhar daqueles filmes... motociclistas, grupos
que estão ligados ao crime. Como existem banqueiros, bancários, não vivem por onde fora. Existem, não é isso, e estão identificados e sabemos essas histórias e tudo mais, mas muitas vezes alguns motociclistas também exageram um pouco nessa liberdade, nessa mostra de rebeldia, porque eventualmente são muito oprimidos no dia-a-dia e depois chegam ao fim de semana. E este fim de semana deixei o fato e a gravata que o meu patrão me obriga a vestir todos os dias e vou vestir uma blusão de cabedal e agora sou um bandidão, que no fundo não são, mas tenho que mostrar perante os amigos dureza e sou o bad boy lá da rua e acabam por transmitir uma má imagem. Mas também temos nos automobilistas, temos nos taxistas, nos funcionários do restaurante, do supermercado. Portanto, eu não costumo dizer que é gente má, costumo dizer que é gente menos adaptada. Sim, a gente não se adapta mesmo. Sim. Rui, vês espaço para criar mais oportunidades para pessoas com deficiência? Claro que sim. Será nas equipas, na organização, na comunicação? Sim, claro que sim, não, sem dúvida alguma. Às vezes as barreiras em termos de acessos podem limitar, obviamente, no acesso a um circuito, no acesso a um evento, mas não vejo, porque não, lá está, haverá... Não sei se é na Fórmula 1, mas eu já vi alguém de cadeira de rodas na organização de uma equipa qualquer. Sim, tinha-se no Frank Williams. Frank Williams, exato. E tens no MotoGP, na KTM, o diretor desportivo da KTM, o Pete Byrer, que foi um piloto de motocross que ficou paraplégico, e é o diretor desportivo da KTM e está nas corridas. Portanto, não é por aí. Talvez nunca vais ver muita gente em áreas que exigem mais rapidez, sim, aquela intervenção rápida e tudo mais, aí não, mas não vamos pôr um cadeirante a mudar um pneu. Exatamente, não, isso obviamente que não vai acontecer de todo. Mas há lugares onde podem. Mas há lugares onde podem, e cada vez mais as equipas também vão abrindo essas portas, inclusivamente talvez não tanto na face visível, que é a box que aparece na televisão, mas depois por trás isso. Na área da engenharia, na área do desenvolvimento, sim, cada vez mais. Há alguns a trabalharem no computador lá atrás, a descobrirem tudo e melhorarem. E a melhorarem, sim, sem dúvida. O jornalismo podia dar uma ajuda nisto, não é? Sim, o jornalismo podia dar uma ajuda nisto, mas depois acaba por sempre cair naquele erro, naquela fatalidade o herói é o piloto e temos que viver dos heróis, e é muito mais fácil fazer uma manchete com o piloto do que com alguém que tem uma diferença perante os outros. Eu não gosto de chamar de deficiência uma diferença. São diferentes, não é? Uma diferença. É muito mais fácil escrever que o Miguel Oliveira desiludiu porque não ganhou do que ir à procura de outra história. Ir à procura de causas. Sim. E hoje em dia temos um jornalismo também muito... estranho. Eu chamo estranho. Apático. Temos muito jornalismo de estar em casa a ver televisão, porque dá na Sport TV, porque dá no Eurosport, porque dá no outro canal qualquer. Ficamos aqui, no fim, mandamos a notícia com aquilo que vimos na televisão e está feito. Estás-me a voltar a fazer rir e a lembrar uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que também já não está entre nós e que foi destacado para uns Jogos Olímpicos Coreia, já não me lembro, sei que era para aqueles lados. E foi na altura em que há um tipo canadiano que ganhou ao grande homem dos 100 metros, que era o Carl Lewis. Sim. E o Carl Lewis no fim disse, caramba, este gajo ganhou, nunca mais corre na vida. 5 minutos depois o outro estava desclassificado por doping. Eu lembro-me disso. E então, nesta instituição que tratava destas coisas todas, não é? Ligou-se para o nosso enviado e o enviado estava no hotel. Disse, pá, então, mas tu não sabes, o outro foi desclassificado. Pá, estou aqui no hotel a ver televisão, esta porra só fala esta língua que eu não percebo. E isto acontece muito. Claro que acontece. Não é? Claro que acontece. O jornalismo mudou muito essa forma de estar. Eu, por exemplo, como jornalista, eu quero estar no sítio onde está a acontecer. E sou dos primeiros a chegar, sou dos últimos a sair e quero saber, quero cheirar, quero sentir. E ainda vês, observas e dizes o que observas, não dás a tua opinião. Não. Olha que maravilha. Não. É jornalista, pá. Se tenho que o fazer, faço no canal próprio. Ora bem. Mas não... Notícia é outra coisa. Mas não, e às vezes torna um bocadinho controverso. Por isso, quando tenho uma forma de ver diferente dos outros. Vou dar um exemplo, que foi uma história na minha área que muita gente me crucificou, mas eu achei piada. Quando o Valentino Rossi lutou com o Jorge Lourenço pelo o que seria o 9º título dele, ou o 10º título dele, que houve aquela situação em Sepang, que o Rossi tocou no Marco Marques, deitou o Marco Marques abaixo, depois foi penalizado, não sei o quê, depois tudo decidiu em Valência. O Rossi foi penalizado e saiu do último, foi essa a penalização imposta. O Jorge Lourenço estava a discutir o título com ele, saiu na frente e o Rossi tinha que ficar uma determinada posição, era missão impossível quase. Sim. E na altura o Marco Marques faz a corrida toda
atrás do Jorge Lourenço, nunca o atacou e falava-se que eles dois tinham tido um encontro em Andorra onde tinham combinado essa estratégia. Sim, acontece. Acontece. E no final o Rossi não ganha, o Rossi não sei o quê, e pronto, e o Lourenço, e isto, aquilo e aquilo outro. E claramente havia gente que dizia que era mentira, havia gente que não era mentira, e eu na altura transmiti aquilo que tinha visto, foi realmente o Marco Marques não atacou, portanto para mim, conhecendo o Marco Marques como piloto, as coisas estavam combinadas. Claro. Estavam combinadas, ok, é legítimo, eu não gosto, mas é legítimo. E depois na análise desse grande prémio do campeonato e do resultado, o Rossi foi altamente aplaudido pelos espanhóis, inclusive, o Jorge Lourenço foi assobiado, pronto. E na análise, depois quando fizeram essa análise, no final do dia, e aí já não, como comentador, já não tanto como jornalista, disse que o culpado de ter perdido aquele campeonato tinha sido o Valentino Rossi. Porque na Alemanha a corrida começou seca, começou a chover, ele foi o último a entrar para trocar de moto, quando os outros todos já estavam com pneus de chuva e ele perdeu demasiado tempo, e que a situação que tinha acontecido em Sepang tinha sido culpa do Valentino Rossi, que foi à procura do contacto físico com o Marco Marques. Pronto. Afinal não foi nada disso. Não, foi isso mesmo que aconteceu. Ele foi o culpado de perder esse título. Sim. E eu na altura dei a minha opinião. Na análise final, após o campeonato, para mim é isto. Claro que o Valentino Rossi, como Deus das corridas, tem uma igreja de seguidores, não é? Pois tem. E claro, o Rui foi crucificado e coisa, mas tudo bem, era a minha opinião, eu defendo a minha, eles defendem a deles. E olha, há bocado naquela conversa que nós tivemos, eu falei tudo, o único que me lembro assim com muita força, o Agostini. Sim. Pensei que o Rossi seria o campeãozão, afinal não. Não. O Agostini continua a ser o que mais títulos tem. Sim, o Giacomo Agostini tem 15, o Rossi tem 9, ainda tens o Angel Neto que tem 12 mais 1. Sim, porque o Angel Neto não dizia 13, dava azar. A sério? Sim. E mesmo todas as inscrições dos títulos do Angel Neto é 12 mais 1. 12 mais 1. Sim, mas são eras completamente diferentes. 12 mais 1, é bem. São eras diferentes do motociclismo, porque o Agostini, quando consegue estes títulos, corria em 2 categorias no mesmo fim de semana. Isso existia até 1984. A partir de 84 isso foi proibido. Tiveste nesse ano o Freddy Spencer, foi campeão do mundo de 250 e de 500 e foi o último piloto a conseguir as duas. Esse feito, mas o Angel Nieto também tem muitos títulos por isso mesmo, até nas classes mais pequenas, 50, 80, às vezes até chegavam a fazer 3 corridas no mesmo fim de semana. Na altura não tinhas 20 corridas por ano, tinhas 7, 8, 10. Era uma realidade completamente diferente. Olha, eu estava bem longe dessa do Agostini, até porque, claro, o Agostini corria numa altura em que não havia estas redes sociais, esta maneira de divulgar as coisas, e o Rossi para mim era o Rossi. Sim. O grande Rossi, não é? Sim, e o Rossi é um deus nas corridas e é alguém a quem o mundo das corridas de motos deve muito, pela forma como ele modificou a visibilidade das corridas com aquela exuberância dele, aquela irreverência de miúdo. Era um puto. As coisas que ele fazia para celebrar as vitórias e os momentos marcantes de corrida que ele também nos deu, sem dúvida alguma, e aproveitou ali o boom das redes sociais, da facilidade de comunicação, mas também para ele, ao mesmo tempo, contribuir para a popularidade que temos hoje do MotoGP. Sim, ele contribui e muito. E muito. O Angel Nieto também teve um papel preponderante nisso, em Espanha, mas numa altura diferente. O Angel Nieto foi aquele que acabou por obrigar a imprensa espanhola a ir ao motociclismo e a ter com os patrocinadores e dizia: vocês têm que dar dinheiro a eles para eles irem, vocês têm que os ajudar a ir, e eles têm que vir, e quando começou a conquistar títulos, a imprensa, inclusivamente a televisão, quando queria uma entrevista com o Angel Nieto, porque era um campeão do mundo, e os espanhóis nisso são muito nacionalistas, muito mais que nós, porque em Portugal, quando o Cristiano Ronaldo falha um golo já não vale nada. Não é bem assim lá. Com todos os atletas, e em Espanha não é bem assim, e o Angel Nieto na altura era mesmo fechado e dizia: foste à corrida, escreveste sobre a corrida, passou na televisão a corrida, não, então não há entrevista. Começas a ir e há entrevista. Ora bem, se não viste não me vais fazer perguntas. Exatamente. Ora bem. E já agora, lembro-me de um outro motociclista, que era fantástico. E eu achava fantástico por uma coisa, isto já tem muitos anos, certamente vais saber de quem é que eu estou a falar, porque eu não me lembro do nome dele. Ele não fazia a curva como os outros. A roda de trás dava um salto. Lembras-te? Sim, houve vários a fazer isso. Mas esse rapaz arriscou-se muitas vezes a ganhar e várias vezes perdia na última curva. Sim. Houve sempre essas histórias. Isso vai acontecendo com o evoluir até das próprias motas e dos pneus que tinhas há uns anos atrás. Olha, e há pouco falámos na Ilha de Man. Eu há pouco tempo vi uma fotografia de um dos vencedores da Ilha de Man na era MotoGP. Portanto,
Campeonato do Mundo de Velocidade, não é MotoGP, mas que eu vi essa fotografia e qual era a curiosidade na fotografia? Ele ia a fumar. Tiveste outras eras em que a forma de pilotar se foi alterando. Tivemos a partir de uma certa altura, os anos 2000, muito com o Gary McCoy, que foi um australiano, que os pilotos começaram a sair em potência das curvas com a roda traseira a deslizar. Depois tivemos ali uma fase mais supermoto, que era a roda traseira a deslizar nas travagens. Estás a dizer, a roda ia deslizando e depois chegava uma altura, acelerador aberto e para sair da curva. Mas tivemos eras que são diferentes pelas motos. Hoje em dia muita eletrónica a funcionar nas motos, controle de tração, controle de cavalinho, controle não sei o quê, controle não sei o que mais. De vez em quando aparecem umas inovações. Eu lembro, sim, há uns anos apareceu um Tyrrell com 6 rodas. Com 6 rodas, sim, por exemplo. Tivemos também no caso da Fórmula 1, um carro que tinha efeito aspirador, foi um Brabham na altura, se não me engano, e houve um carro americano também que tinha uma ventoinha gigantesca atrás e que fazia mesmo um efeito aspirador que agarrava o carro ao chão, e isso foi banido de imediato. Porque... Isso é banido, não é? Nem toda a gente faz, ou pode fazer, não é? Sim, mas na altura era um lado cinzento do regulamento que o engenheiro aproveitou. Ora bem. Mas aquilo dava uma vantagem tão grande que ao fim de 2 corridas, isto tem que ser banido. Alguém teve que pôr mãos à coisa. E eu há pouco tempo vi inclusivamente um vídeo que andei a correr muito, de um carro pequenino, elétrico, que tem esse mesmo sistema de efeito de aspirador e curva como nenhum carro no mundo curva. Como nenhum carro. Eu creio que o Tyrrell era muito bom nas curvas. Sim. Depois na reta de desgraça. Sim, é? Depois dependia do motor. Mas hoje em dia... Foi uma coisa que demorou o quê? Uma época, 2? Sim, não durou muito tempo. Não durou muito tempo. E hoje em dia a aerodinâmica é muito importante no caso das motos, como é nos carros, mas os carros há mais tempo, não é? Exato. Mas hoje em dia a canalização do ar, da forma como o ar passa pela moto, tanto pelo interior como pelo exterior, as forças, é muito importante, e tornaram ali as motos um bocadinho mais Transformers, mas é o que é a evolução tecnológica. Mas tivemos pilotos como o Barry Sheene, que foi outro campeão do mundo, um dos meus heróis também, que antes da partida estava a beber o seu whiskyzinho e a fumar um cigarro, em plena grelha de partida. Portanto, não era antes da partida, era em plena grelha de partida. Foi o primeiro piloto a chegar ao Mundial de Velocidade com as raparigas do chapéu de chuva. Na altura, uma namorada dele que era playmate, portanto, e que aparecia de biquíni com o chapéu. Isso foi uma revolução. E o Barry Sheene era um bocado extravagante face aos restantes. Quando começou a ganhar corridas e a ganhar dinheiro, aparecia nas corridas de Rolls-Royce. Mas ajudou a que houvesse atenção sobre as corridas, porque aquilo que era ali um grupo de renegados de fato de cabedal que faziam umas corridas de moto, de repente houve o glamour da presença feminina, uma playmate, obviamente, que ainda mais atenção atraía, e havia um maluco que fumava umas belas cigarradas e bebia uma esquisada antes do arranque, já sentado em cima da moto, que vinha de Rolls Royce. Nunca foi penalizado por isso. Não. É que beber um whisky. Sim, na altura valia. Perfeito. Sim, os mecânicos fumavam quando estavam a trabalhar nas motas. Isso fez-me lembrar um rapaz que jogava bola em Portugal, que também já não está entre nós, o Vítor Batista, sim, que tinha um Jaguar. Sim. E que, não sei se a história será verdadeira, se será história, que um dia chegou ao Estádio da Luz e deu uma data de voltas dentro do campo. Com o Jaguar. Eu só sei da história dele Só sei da história dele ter perdido o brinco e andar à procura do brinco. Sim. Sabes que o brinco nunca mais foi encontrado. Sim, exatamente. mas nessa área, por exemplo, eu conheço um dos heróis nacionais do futebol, que não vou dizer quem é, mas e às vezes estamos juntos e almoçamos e rimos com essas histórias, e ele dizia-me: Rui, eu na minha altura, eu estava ali à rasca que chegasse ao intervalo, coisa assim, mas porquê? Para beber água, para descansar, para não sei... Não, eu queria era fumar um cigarro, 45 minutos sem fumar, tu és, mas é maluco. Conheço alguns assim, a sério? Assim, olha que eu não quero... Tu és, mas é maluco, que coisa, eu fumava 2 ou 3 no intervalo, o treinador na palestra, não sei o que, vai-te lixar com a palestra, quer fumar. Eu sei quem é. Não vamos falar, não vamos dizer quem é. Não. É um grande amigo, adoro, e é um dos heróis de Portugal, portanto... Sim, é assim. Quanto mais não seja por isso, eu nunca direi o nome dele, mas sim, ele diz-me que há muitos jogadores hoje que fumam. São atletas de alta competição, estão preparados para isso, digamos, mas que fumam e é o que é.
Olha, é curioso, já estamos a fugir do motociclismo, mas tem a ver com estas coisas todas. Um dia destes, houve um jogador do Porto que fez anos e acho que ficaram até às 4 da manhã. Os adeptos do Porto foram lá, chamaram a polícia e fizeram uma confusão desgraçada de gente que ganha uma data de dinheiro para não fazer coisas destas. Mas eu depois pergunto... Mas depois há o outro lado. Eu depois pergunto, mas por que não? Depois há o outro lado, é o que eu digo. Mas por que não? Olha, eu vou-te dar um exemplo. Uma das provas que eu fiz na minha vida foi um International Six Days Enduro nos Estados Unidos, que são 6 dias de prova. Em que sítio? Em Tulsa, na altura. Há em diversos sítios, já houve em Portugal, inclusivamente. A última vez em Portugal foi em Portimão, no autódromo. E nós fomos para os Estados Unidos. Estava um piloto na seleção, que gosta de se divertir. E na altura mais ainda. E eu já tinha estado com ele na Holanda também, foi a primeira vez que eu fui a essa prova, foi na Holanda, e conhecia-o bem, dávamos-nos muito bem, e estávamos nos Estados Unidos, e a corrida começa, e ele não andava. Ao contrário do que nós estávamos à espera, não é que ele fosse ganhar, sim, mas estava muito abaixo daquilo que era. No fim do segundo dia de prova, eu disse aos responsáveis da seleção, nós temos que o levar a uma discoteca. Que é uma discoteca, sim. Temos que o levar a uma discoteca. Ele está aqui preso há 1 semana e meia. Pois. Vocês estão aqui com medo que ele saia, com medo que ele vá beber uma cerveja, com medo que ele se vá divertir. Já o deviam ter deixado ir. Vocês não o conhecem pelos vistos. Ai, não sei o quê, não pode ser, tem que o deixar. E houve uma altura, ali na conversa que eu estava a ter com eles, eu estava como jornalista, houve alguém da comitiva oficial, não é, que diz assim, ok, então vamos. E nós fomos para uma discoteca gigantesca, daquela malta da música country, que, sem exagero, estavam 1000 pessoas na pista, tudo malta de botas de cowboy, chapéu de cowboy, exatamente, e a dançar aquelas músicas que fazem tudo o mesmo, sim, todos sincronizados, e a gente lançou lá no meio. Ele engraçou ali com 2 moças que estavam ali no coisa, elas a ajudá-lo, ele a destruir o que elas estavam a fazer, pois, e elas a ajudá-lo, bebeu ali umas cervejas, esteve até às 4 da manhã naquilo, voltámos para o hotel, no dia a seguir arrancou às 8 da manhã, portanto dormiu muito pouco, e parecia outro. Fazia-lhe falta. Fazia-lhe falta. E depois veio o que era o selecionador e o responsável da equipa, disse, tinhas razão. Sim, mas eu disse-vos, aquela pessoa, aquele ser humano não pode estar aprisionado, tem que lhe dar aqui alguma liberdade. Agora até ao fim ele vai estar bem. Ele andava a ver, eu ia, o outro ia, no dia a seguir estávamos a tomar um pequeno almoço, fomos ali, boa da louca, aquele bar, não sei o quê, nós... E ele fechado no quarto. Miúdos, eu era muito novo na altura, estávamos pela primeira vez nos Estados Unidos, né? Que era um mundo que nós só conhecíamos dos filmes e das histórias e pouco mais. E de repente estávamos a ver aquilo tudo que só víamos na televisão. E mal. E, eu lembro na altura, fomos ver uma corrida de dragsters, fomos ver coisas que... Cá não há. Ou cá não havia. E acho que ainda não há. Sim, ainda não há. Nesse caso, fomos a lojas de motos gigantescas, com 4 e 5 andares, com um mundo completamente diferente. É uma coisa que aquele país tem, é gigante. Exatamente, tudo é grande. Tudo é grande. E fomos a N sítios e ele só ouvia nós contarmos as histórias. E para ele, então eu. Então, e depois começámos a falar, eu já tinha ido mais 2 colegas a essa discoteca, depois nós é que dissemos, olha, vamos levá-lo ali, porque ali ele vai ficar contente, e ele ouvia assim, fogo, e eu, e claro. Mas isso se calhar ainda mandava puxava mais para baixo. Pois o facto de miúdos como éramos, que ele também era, fora de casa há não sei quantos dias, a comer a comida como era a comida da mamã, não sei o que mais, pronto. Tudo faz diferença, e aquela rigidez, que às vezes temos que ser um bocadinho condescendentes, assim, não, vamos dar aqui um bocadinho de liberdade. Por isso é quando eu digo que mal tem um jogador de futebol, seja ele quem for, que ganhe milhões, ele ganha aquilo que alguém está disposto a pagar-lhe. Ele não é culpado disso. Quem me dera a mim que alguém estivesse disposto a pagar-me pelo meu trabalho o que lhe pagam a ele. E por que razão ele não pode, um dia, estar até às 4 da manhã na discoteca? Eu creio que uma das razões será o fanatismo à volta do futebol. Porque quem os foi descobrir foram exatamente adeptos do Porto. Seja do Porto, seja de que clube for, eles que fazem isto. Mas isso é o fanatismo. Interferem na vida das pessoas e caramba, as pessoas têm direito de ter... A viver. E um estilo de vida. Tem direito a viver, claro. E não tem mal nenhum ir à discoteca. Havia um grande jogador de futebol que fazia tudo menos treinar. Sim. E dava umas grandes passas também. E quando dava ao dia do jogo, marcava os golos todos. E mandava uns riscos abaixo, e marcava golos. Provavelmente. E marcava golos com a mão. Valia tudo. E era um herói. Sabemos de quem estamos a falar. E era um herói. Era um herói. Sim. Não é? E aí já ninguém o ia buscar às 4 da manhã, porque se calhar ele até lhes batia. Mas isso é outra história. Não, porque ele era o herói. Pois, ele era um herói. Eles aí até o protegiam. Provavelmente. Se alguém o fosse buscar, eles diziam, não está cá. Sim, mas esse era um Deus. Pronto. Tu estás já retirado do jornalismo?
Não. Ou ainda fazes algumas coisas? Não, ainda faço algumas coisas, muito nas redes sociais, nas minhas redes sociais, algumas colaborações esporádicas. Mas Sport Sim. TV acabou mesmo. Sim, Sport TV acabou. Foi uma página virada na minha vida, foi um ciclo que se fechou, Claro. foi muito bom, mas como em tudo na vida, chega uma altura, temos que procurar aquilo que nos faz felizes. Felizes, exato. E lá está, voltamos à mesma situação do rapaz que dizia fiquei só paraplégico e foi à procura da felicidade dele no outro Ora caminho. E neste momento sim, mas vou fazendo algumas coisas esporádicas. Se me aliciarem, se do ponto de vista da minha veia de jornalista for aliciante, Sim. eu faço. Sim. Se for uma coisa banal, não faço. Tu deves conhecer alguma rapaziada que está a começar um percurso como o teu. Já não será como o teu, porque, como dizíamos há pouco, e é verdade, o jornalismo está estranho. Que conselhos é que darias a um tipo de quem tu gostas e que vai entrar nesse mundo? Se ele não tiver a paixão pelo jornalismo ou pela área onde vai trabalhar no jornalismo, esqueça. É melhor esquecer, não é? Sim, não vale a pena, porque jornalismo é mal pago, não é para ficar rico de certeza, Pois não. salvo raras exceções. Exato. Portanto, se ele não tiver essa paixão e essa vontade, não vale a pena. Procure outras áreas onde possa ser mais feliz, se o objetivo for, acima de tudo, económico. Pois. Se for paixão, ok. De cabeça e em frente. É de cabeça, seguir em frente, sem medo, sem vergonha. Posso dizer que hoje em dia eu faço muitos trabalhos como speaker. Pois. Sou o speaker do autódromo, mas depois faço outros trabalhos e é uma das coisas que me dá muito gozo fazer, É. porque me dá gozo sentir que eu consigo mexer com as emoções das pessoas. Eu E consigo... os anjos. Tu estavas lá. Sim, estava. Estavas lá. Ok. E a culpa não foi deles. Toda a gente culpabiliza os anjos pelo que aconteceu no autódromo e a culpa não foi deles. Conta lá. Foi da equipa de televisão que cruzou sinais de som e aquilo acabou por baralhar tudo quando não o deviam ter feito. Ah, é? Tanto que a partir dessa altura eles fazem tudo em playback. A Dorna, que é o promotor do campeonato. Adoro. Sim. E foram eles... Que eram os anjos. Não. Foram eles que meteram os pés pelas mãos e queimaram os anjos que eu conheço pessoalmente e eles não tiveram culpa nenhuma. Estive com eles em Elizabeth, Sim. New Jersey, e eu fui lá ver um concerto deles e pronto, é aquela, não sou muito adepto daquele tipo de música, Sim, mas sim. a segunda parte do concerto, eles só tocaram AC/DC. Muito bom. Ora muito bem, bom. e aí gostei. E aí, claro, também eu gostava. Já eles cantam. Sim, Epá, sim, E a sim. banda era uma banda. Sim, E então foi meia hora para aí, que acho eu, meia hora de AC/DC. muito bom, Lá. muito bom. Com aquele teatro enorme, tudo aos pulos. Eu gosto muito dessa parte, dessa interação com o público e de sentir que consigo mexer com as emoções, dar às pessoas, quando estou como speaker ou quando estou num palco a animar a interação com os pilotos de MotoGP, como acontece, sentir que consigo mexer com as pessoas e dar-lhes alguma felicidade. Ou pelo menos ali um momento em que as pessoas estão felizes. Eu não sei da história de cada um, nem o que se passa na cabeça claro, de cada um, claro. nem eles na minha, né? Ora, Mas gosto dessa parte, dessa interação e dá muito gozo ser speaker. É uma coisa que gosto muito. e é novo para ti, não? Já tinha feito anteriormente, agora faço com mais regularidade, mas já o tinha feito anteriormente, mas é algo que agora me dá muito gozo fazer e até por causa disso estou aqui com... Não é uma maluqueira porque é um sonho que eu tenho muito antigo. Eu Conta lá. sempre quis ser DJ e agora estou a começar a lançar as primeiras pedras disso. Sei lá, se calhar é só para os meus amigos lá em casa, mas pronto. Mas tu preparas as tuas cenas? Sim. Mas e tenho aí dois Estilo. amigos rock, claro. Rock. A minha música é rock. Ok. A minha música é rock. Mas tenho aí dois amigos que me estão a ajudar e estão-me a dar aulas, que são do Algarve. Um é o Eliseu dos Bubba Brothers Perfeitamente. e outro é o DJ, o Delight, que costuma estar connosco Bem conheço. no autódromo. Eles vão-me dando umas dicas, vão-me dando umas aulas. Ele é daqui. Mas não é bem cá muitas vezes. Sim. Tem-me dado ali umas dicas e umas luzes e umas aulas e ali um incentivo, embora ruim, mas eu depois tenho que tentar aqui sempre encaixar as minhas horas. Mas sim, é uma ideia a longo prazo para ser pública. Falaste de rock, vamos acabar com rock. O que é que tu gostas de rock? AC/DC. Quais são as bandas? AC/DC. É? Caramba, então olha, os anjos acertaram. A minha banda é... Já os viste ao vivo? Já, 2 vezes. Sim, 2 vezes. E acho que agora vêm para aí outra vez, não? Sim, vão a algures aqui em Espanha. Sim. Aqui em Espanha. Sim. Sim, mas é a minha banda de eleição. AC/DC, aqueles homens são umas máquinas e a música deles é... Eu há uns anos vi aqui em Alvalade, há uns anos, 92, 93, vi uma banda que adorei. Aquilo foi um concerto que começou ainda era de dia em Alvalade. Sim. Os The Cult e depois
Metallica. Também vi. Estiveste lá. Também vi, e vi a última vez que eles estiveram no Restelo. E eu nunca me lembro da primeira banda que lá esteve, que armou um grande caldo para a entrada dos The Cult. Mas estiveste lá. Tive. Sim, e vi há 2 anos, sim, já estava aqui no Algarve, um grande concerto que foi da Iron Maiden no Estádio Nacional, que continua a ser daquelas bandas que tem não só música, mas tem também um espetáculo cénico fabuloso. Nunca vi. Fabuloso. Muito bom. Iron Maiden e Deep Purple há ali umas ligações. Não é? Sim. Vocalistas, o Glenn esteve nos dois lados, creio. Exatamente. Sim, Sabes quem veio aqui gravar há pouco tempo nos estúdios da Vivienne? Não. Ian Gillan. Ok. E sabes que ele tem uma casa no Algarve? Mas sabes que o álbum, o Fear of the Dark, dos Iron Maiden, foi todo ele ensaiado no mesmo local onde é as inscrições do Motoclube de Faro na concentração. Olha. Foi ensaiado nesse edifício. E os Iron Maiden... As motas e o rock. Mas os Iron Maiden tocaram na primeira concentração de Faro. Pois. Como uns putos ingleses malucos que caíram ali do céu. Epá, a gente tem uma banda, a gente toca. Podemos tocar aí. Epá, então, toca aí. Quem são vocês? Somos os Iron Maiden. Nunca ouvimos falar, mas toca. Mas toquem. E depois tornaram-se no que são. Yep. E continuam a ter uma ligação muito forte com o Motoclube de Faro e com algumas pessoas de Faro. Aliás, eu fui a esse concerto no Estádio Nacional com bilhetes oferecidos pelos Iron Maiden a elementos do Motoclube de Faro. E fomos ao backstage. Ainda ninguém percebia o que era Iron Maiden, não é? Na altura que eles estiveram em Faro, não. Pois, eu lembro-me bem em 82, em Vilar de Mouros, apareceram uns rapazes chamados U2. Sim, exatamente. Foram apedrejados. Pronto. A grande banda da altura, sim, fazendo cair o recinto, eram os Stranglers. Sim. Que se negaram a tocar uma música que eles tinham tocado ao vivo, tinham tocado num outro concerto e onde morreu gente. Sim. E então o público todo queria ouvir aquela música. E eles disseram, esta música nunca mais será tocada ao vivo. Bem, foi uma confusão. Pois, as paliçadas iam caindo. Era polícia GNR a cavalo. Tudo passado dos carretos. A organização teve que meter a música na aparelhagem. Claro. Recinto, porque senão aquilo morria. Eu por acaso tive sorte já ao longo da vida de ter assistido a concertos das minhas bandas. A AC/DC é a banda, mas Metallica, Iron Maiden. Mas houve um concerto que me desiludiu, ainda era relativamente novo, que foi no Dramático de Cascais, que já não existe, não é? O pavilhão. Pois, acabou. Que foi, por azar meu e de muitos outros, o primeiro concerto que os Kiss deram sem pintura facial. Sim, ouvi falar, mas não estive lá. Pai, que foi... Eu adoro os Kiss, adoro a música deles, e vou a um concerto dos Kiss, que era aquela magia das pinturas. Nada igual, não é? E de repente, o que é isto? O que é isto? Estes gajos, com isso, pintem-se, amigos. Mas pronto, eu gosto muito nessa área que depois tem muita encenação corporal e facial daquela banda portuguesa, que ainda agora tinha o nome aqui debaixo da língua, que eles têm as máscaras e parece o Predador. Sim, eu estou a ouvir, mas deram agora um concerto há pouco tempo. Adoro essa banda, também tem uma música muito à frente. Eu sou muito apaixonado por música, mas basicamente rock. Pois, música e o rock e as motas, não é? Sim. Completam-se, não é? Sim, apesar de conseguir ouvir fado, conseguir ouvir algumas coisas diferentes do rock, sim, consigo. Há outras coisas que eu não consigo ouvir. Sim, há coisas que não consigo. Eu também acho que não são música, são ruídos, enfim, mas os ruídos estão a vencer. Sim, e outras são música, mas eu não consigo ouvir. São géneros musicais que não me identifico. Não... Mas com as motas é sempre o rock. Sim, não é? Sim, o rock é a minha música. Sim, e então aqui, os campeões daqui são os chutos, não é? Sim, os chutos são. Em motas, os chutos estão. São. E o Algarve, felizmente, tem boas bandas de covers e não só de rock, que fazem aqui o panorama das concentrações Algarve e Alentejo. Mas felizmente tem muito bons praticantes também na área da música, os Iris, que são mais conhecidos, com um género em termos de letra muito especial, é certo, mas muito bonito, muito encaixado onde eles estão. E não são gente dos covers, como é lógico, mas têm coisas muito boas. E temos os Hybrid Theory, que são uma banda de tributo, mas uau. Eu às vezes não entendo muito bem essas bandas de tributo, não é? Mas há algumas que, caramba. Os Hybrid são qualquer coisa de fabuloso. Tu fechas os olhos e não são eles, é a banda, é outra banda a tocar. São eles, é a banda original. Eu no outro dia fiquei escandalizado com alguém que quer fazer uma banda de tributo aos Pink Floyd e eu fiquei azul. Como? Existem vários. Como é que se faz? Mas eu vi na concentração de Faro há 2 anos uma banda de tributo aos Queen, que é considerada a melhor banda de tributo aos Queen a nível mundial. Eu nunca os vi, mas já me deram ótimas referências deles. Muito bons, inclusivamente eles são italianos. O vocalista é muito parecido, com distância sim, mas muito parecido com o Freddie Mercury.
Caramba. E criou ali muitos jeitos de palco do Freddie Mercury. sim. O restante banda não tem nada a Não ver tem nada a ver. com os elementos dos Queen, nem com o Brian May, nem coisa. Mas ele tem ali muito toque. Mas eles eram todos tão, como é que eu digo, em relação ao movimento, à movimentação do Mercury em palco, eles tinham que estar sossegados no lugar deles. Sim. Que era o que acontecia. Eu lembro-me de ver Genesis ainda com Peter Gabriel, Sim, ok, em que o Steve Hackett tocava sentado. sim. E o Collins sentado atrás da bateria, claro. O outro, o Rutherford, nem Sim. o Tony Banks. Porquê? Porque o palco era todo do Peter É Gabriel. um bocadinho como os Rolling Stones. O palco é do Mick Jagger. O palco é do Mick Jagger. Mas aí há dois malucos que de vez em quando dão cabeçadas um no outro. Mas o palco é do Mick Jagger e o Mick Jagger, o Freddie Mercury, são deuses do palco. Só tenho um. Chamava-se David Bowie. Ah, muito bom, muito bom. No caso dos AC/DC, por exemplo, o rei do palco é o Angus Young. Sim. A maneira como ele toca Sim. guitarras... Ele é o rei, um homem com 70 e qualquer coisa anos. Ele fez há lá pouco fazer tempo. aquela passada... Continua a fazer aquilo. Eu, no último concerto que vi deles foi no estádio de Alvalade e ele fez um solo de guitarra de 40 minutos. 40 minutos. Sozinho, mas a mandar o estádio abaixo. Pois era isso que eu ia dizer. Sim. Para estar a fazer um solo de 40 minutos... Não. Ele mandou o estádio abaixo. Ele é uma máquina. Ele é... Pois e está tão velhinho, é tão pequenino. Tão pequenino. Ele é sobrenatural. Sobrenatural. Não existe como ele. Tem 70 e qualquer coisa anos. Fez agora há pouco tempo. Eu vi essa notícia e só disse assim, eu espero quando chegar à idade deste macaco eu ter metade da vitalidade que ele tem. Se eu mexer metade daquilo que ele se mexe, para mim está tudo bem. E aquele Mick Jagger, que é outro. 81, 82, uma coisa assim. Sim. Gajos daqueles a correr de um lado para o outro o palco. E depois vem coisas, é muita droga, é muito isto, é muito... Se calhar o caldo é esse. Não sei se calhar. Não sei se é, se não é. E agora, ok, eu não sou praticante dessa religião, mas agora vou condená-lo porquê? Pois. É a cena dele. Uns morrem cedo, outros morrem tarde. Se é ou não é, a realidade é que ele está aqui com 80 anos a fazer o que faz, a dar bailinho a muitos de 20. Mas calmas. Pronto. Calmas. Rui, começámos com motos, com carros, acabámos no rock, está sempre ligado às motos também. Vamos à última. Como é que um tal de Rui Belmonte quer ser lembrado? Como jornalista de velocidade ou cronista de histórias por trás dos capacetes? Boa pergunta, nunca me tinham feito essa pergunta. Olha, eu, acima de tudo, quero ser lembrado como alguém que passou por este mundo e viveu a vida dele de forma apaixonada. Pelas motas, pela música, pela vida, pelos amigos, pelo desfrutar. E sim, eventualmente, não quero tanto que eu seja lembrado por alguma coisa em específico, mas que eu sirva de inspiração para aqueles que venham a seguir a mim. Que olhem para aquilo que eu fiz, para a forma como eu fiz, para as barreiras que eu quebrei, que eu sei que quebrei algumas barreiras, alguns estereótipos. Exato. Entre os jornalistas, que houve uma altura que me perguntavam, mas tu afinal ainda és jornalista ou não és? Porque já tinhas uma opinião diferente daquele corrente normal, não é? E porque a partir de uma certa altura me associei a marcas que são minhas patrocinadoras. E então passaste a ser tendencioso. Era essa a história. Sim, então, mas afinal tu és jornalista, não és jornalista, e tudo isso, e por causa das histórias da carteira profissional, do não sei o que mais, que isso tudo é uma falácia, especialmente na minha área. Por exemplo, eu digo-te o exemplo, e é com esses factos que eu vou rebatendo quando alguém me confronta com isso. Porque é que eu uso o capacete daquela marca e estou sempre a pôr fotografias nas minhas redes sociais com aquele capacete? Porque é que a moto que foi cedida por alguém, porque é que a roupa, o que seja? E assim, olha, vocês quando escrevem para as vossas revistas, para os vossos sites, onde testam uma moto, quem é que pagou esse trabalho? Quando vão a uma apresentação na magnífica estância balnear de Benidorm, Rebababel, que fomos andar coisa com a moto XPTO, quem é que pagou? Foi a marca. Portanto, então, o que é que vocês estão a querer dizer-me? Eu, se calhar, sou honesto e digo, olha, esta marca patrocina-me. E agora? Eu creio que ainda será assim ou não será assim já. Antigamente querias ser jornalista. Sim. Tu as pessoas assinavam que eras jornalista. Espera. Lembras-te? Sim, mas antes de querer ser jornalista, eu queria ser outra coisa, quando era miúdo. Qual era? Queria ser GNR. Que era para andar de moto. Para andar de moto? Que era para andar de moto. Era a minha loucura. E depois houve uma altura, queria ser camionista para poder viajar. Tu conseguiste arranjar tudo com as motas e com o jornalismo. Exatamente. Consegui arranjar tudo com as motas e com o jornalismo. Depois o jornalismo acabou por chegar, porque sempre gostei muito de escrever, não tinha jeito para matemática nem para desenho na escola, portanto
Mas tu foste obrigado a ter carteira profissional. Fui. Hoje em dia não. Já não tens. Hoje em dia não tenho. Pois. Mas Não é como te digo, antigamente eu estive em situações, sei lá, de ténis, de aqueles desportos mais sim, elitistas, sim. onde era-nos servido marisco, blá, 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 e em várias dessas situações eu via duas pessoas, nunca mais me esqueci deles, que nunca foram jornalistas na vida, mas eram os que comiam mais. Claro. Um dia perguntei-lhes como é que é. Epá, então, 2 gajos assinaram, eu sou jornalista. Sim. Creio que agora já não é assim. Creio que agora... Agora não sei como é que é, mas olha que... Pois, não deve ser muito diferente. Não deve ser muito diferente. Há aí coisas que, enfim, envergonham qualquer jornalista. Sim. Mas pronto. Mas lá está, estás a ver? Um jornalista com carteira a dizer-me que eu sou um vendido às Pois, marcas, Porque ele come do mesmo. porque usam o capacete de uma marca, ou o blusão de outra, ou o que seja, ou a mota, ou o que seja, e no fundo vai para um evento mesmo prato. onde é alegremente comprado com marisco. E para ele está tudo bem. Porquê? Porque chegou a casa e eu comi que nem um abade. Epá, eles é que pagaram. Eu ouvi isto muitas vezes. Yeah. Então, vou para o evento tal, esses eventos elitistas que tu estavas a dizer. E então foi bom. O almoço. O almoço. Yeah. Epá, eu cheguei a assistir em apresentações, das poucas apresentações de automóveis que eu fiz, Uhum. a jornalistas que chegavam ao local, apresentações em Portugal, que chegavam ao local, então o que é a prenda? É isto. Pegavam na prenda e diziam, desculpem lá, mas eu hoje não posso. Mas Iam-se levavam embora. a prenda. Mas levavam, iam de propósito buscar a prenda. Pois, creio que isso ainda existe e bastante. E está tudo bem. E depois como é que me podem vir dizer a mim que és um vendido, és isto, és aquilo? Pá, vendidos são vocês. Além de vendidos são aldrabões. Porque chegas ali e enganaste. Chegaste lá, pegaste no saquinho com o que seja Seja o que for. e foste embora. Isso é aldrabice. E Enfim, ficamos por aqui. ficamos por aqui. A tua última. Já sei que, pronto, começámos nas motas, falámos de carros, falámos de rock, queres ser DJ, Sim. estás a trabalhar para isso. Sim. O que é que falta mais? O que é que me falta mais? Não é candidatar-te à presidência da República, certamente. Não, Já há não. 23 mil. Não. Até porque ia ser fácil demais. Pois, não é? Não, e sou muito novo ainda para ser Presidente da República e Papa. Tem que ter mais idade. Falaste de uma coisa que eu não te vou deixar ir embora sem me dares uma opinião. Eu não sou católico, não tenho religião, não sei como é que se chama isso, mas enfim, tenho as minhas coisas. Sim. E morreu o Papa Francisco. Uma pessoa que eu achei interessante, Sim. muito interessante. Sim, muito mais que o Ratzinger. Muito mais do que o Ratzinger. Sim. E o homem partiu. A Rádio Portuguesa, a Rádio Nacional, durante 3 dias não emite nada que seja para rir de um Papa que a única coisa que pedia às pessoas era para rirem, Sim. para terem sentido de humor. Sim. Então, durante 3 dias não há humor na Rádio Nacional. E para como? O Governo suspendeu a sua participação nas comemorações do 25 de Abril porque o Papa morreu. Tu acreditas nisto? Olha, o 25 de Abril não é o dia da liberdade. Pois parece que sim, que era a coisa que o Papa mais queria no mundo. Se calhar afinal não é. Se calhar, Não afinal, não é. Neste momento não é. Se calhar afinal não é e há muitas atividades, eu já vi muitas atividades suspensas, canceladas Por causa de... a nível oficial por causa disso, até autárquico, digamos assim, e acho isso ridículo. Sim. Acho isso ridículo. Acima de tudo, se pensares no homem. Sim. Não é? Apesar de tu disseste que não és católico, eu sou católico, não sou praticante fervoroso, sou muito ligado à Nossa Senhora de Fátima, tenho uma Nossa Senhora de Fátima tatuada numa perna, tenho uma cruz tatuada numa mão, pronto, mas ao mesmo tempo também tenho alguns símbolos pagãos tatuados. Mas tenho a minha... Festejas o Carnaval e a Páscoa, duas coisas paganas. Sim, não tanto o Carnaval, sim, mas se calhar festejo mais datas católicas do que pagãs, na realidade, o Natal... Há uma data delas pagãs que são altamente festejadas pelos católicos. Exatamente. Se calhar mais o Natal e mais outras datas, apesar de não... Eu acho que essas são as alturas em que toda a gente é cobarde. São todos amigos, todos fofinhos, e abracinhos e beijinhos. E no dia 26 de dezembro toma lá uma facada nas costas, que és o maior estúpido, já não gosto de ti. Já passou. Pronto, por isso olha, é um bocadinho como perguntaste o que é que gostaria que fosse lembrado. Pronto, gostava que fosse lembrado não por ser um gajo porreiro para determinada pessoa num dia, ok, era um gajo porreiro, porque quando eu morrer toda a gente vai dizer que eu era um gajo porreiro. Ora, nem mais. É a única forma de sermos todos uns gajos porreiros, é bater a bota. Mas gostava, e por isso gostava de ser lembrado por aquilo que eu consegui abrir, aquilo que eu consegui ajudar. Desculpa eu estar-me a rir, mas estou-me a lembrar que li ontem. Há um rapaz da extrema-direita que há 5 anos enxovalhou o Papa até dizer chega. Sim, e agora... Vai ver a declaração dele ontem. Sim. Não é? Sabemos de quem estamos a falar. Eu não gosto de falar daquele gajo, ainda por cima ele é do Benfica. Pronto. Em relação ao Papa, e era isso que a gente estava a falar,
obviamente que é uma figura importantíssima no mundo. Sim. No mundo, possa eu concordar com algumas opiniões dele. São ou mesmo não. 400 milhões. Sim. Pronto. Portanto, Fazer o quê? acho que sim, senhor, merece a homenagem que deve ter, mas depois acho que se dá demasiada atenção àquilo e condiciona-se em demasia a vida das pessoas. Com nada. O homem faleceu. E qualquer coisa com que ele não concordaria. Exatamente. E isso não é o dar importância que é importante o falecimento do Papa. Claro que sim. Mas com o devido peso. Pronto, não se condicionar 3 dias de luto, 3 dias... O que é isto? Não, mas o mais interessante, ou o mais estranho, é que Portugal é um país laico. Sim, sim. E atenção... Mas onde continuas a levar com missa na Antena 1, com missa na RTP, e é laico. Imagina se não fosse. E digo-te, pronto, para ser um bocadinho contraditório agora no meio disto tudo, que há muita coisa que a Igreja Católica faz, não é historicamente, faz, que eu condeno a 1000%. Claro que sim. A 1000%. Mas também fazem coisas muito boas. Mas também fazem coisas muito boas. Exato. E aí transfiro isso tanto para a Igreja Católica, ou para a religião católica, ou qualquer uma. Muçulmana, budista, o que seja. Tem lado bom, tem lado mau. Sim. Porque é impossível agradar a todos. Mas nesse aspecto, acho que o governo devia-se manter o mais afastado possível. Exato. Afastado possível. Neutro. Caramba. Exatamente. Neutro. Quer dizer, o Papa morreu, tem a sua importância. É muito mais importante para nós portugueses o 25 de Abril do que o falecimento do Papa. Lamento. Doar quem doer. Não, é que hoje a ideia é que o Papa foi muito importante para Portugal por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, que eu lembro que foram altamente criticadas pelo preço do palco, por isto, por aquilo, por aquilo outro, mas hoje é o supra-sumo. Sim, agora já querem mudar o nome do parque para ser o Papa Francisco. O Papa Francisco. Não brinquem comigo. Isso é aquele rapaz das moedas, não é? Sim. Isso é apenas marketing político e aproveitamento do que aconteceu. E dessa lembrança, quando ele cá veio. Ora bem. Em vez de se chamar Parque Tejo ou Parque não sei do que aquilo se chamou, chamava-se logo Parque Papa Francisco. Ok, para mim está tudo bem. Pois, não é agora. Também não incomodava nada, não é? Não é agora. Quer dizer, e daqui a 20 anos, quando morrer o próximo Papa, mudamos o nome daquilo? Porquê? Não me faz sentido. Há coisas que não fazem sentido, não é? Não me faz sentido. É um pouco... É muito? Não faz sentido. Não faz sentido. É muito. É isso. Oi, foi ótimo conhecer-te. Também foi um prazer. Adorei a tua conversa. Adorei esta conversa que tivemos. Por tua culpa, que soubeste levá-la. Olha, e por tua culpa que soubeste cá estar. Oi, muito obrigado. Obrigado eu. E até um dia destes, porque se calhar, caramba, um dia destes ainda me levam ao autódromo só para te ouvir. Claro que sim, quando quiseres. Quero ver. Quando quiseres avisa, tenho todo o prazer em te receber e mostrar-te o autódromo, os bastidores. Pois, os bastidores, o resto. Do autódromo, porque Mas acho que mesmo a pista é uma coisa do outro mundo. A pista é fabulosa. Pilotos dizem que é... Sim, não há pista como... Difícil? Sim. Difícil. Olha, posso dizer que há uns anos atrás nós tivemos marcada para a pista uma apresentação de um Mercedes desportivo, que ia ser... supra-sumo da coisa. Supra-sumo da coisa. E essas marcas, quando fazem apresentações de carros super desportivos, carros que são também uma bandeira para eles em termos de tecnologia, preparam aquilo muito ao pormenor. E depois da visita que fizeram ao circuito, que vamos almoçar ali, fazer isto ali colocamos isto, colocamos aquilo, aí 15 dias antes vem um engenheiro da Mercedes fazer um teste ao carro. Para quê? Para afinar os carros que vinham para a apresentação, suspensão, direção, para eles estarem mesmo ali encaixadinhos no circuito para que os jornalistas tivessem a melhor experiência possível, obviamente, claro. E que saíssem dali a dizer maravilhas do carro, que é esse o objetivo de uma apresentação. O que é que aconteceu? O desgraçado homem, que era bom piloto também, que andava bem de carro, ao fim de 15 voltas, o carro parou nas 2 últimas curvas do circuito. E ele telefonou para a casa-mãe e disse: cancelem a apresentação porque o carro não aguenta. E foi o patamar em que o autódromo do Algarve colocou aquele carro. Super desportivo, que tinha feito milhares de quilómetros em desenvolvimento e era a bomba. Não se aguentou. Não se aguentou e voltou para trás e teve que ser reajustado, fez ser alterado e a apresentação foi adiada para um ano depois, ou o que foi. Ele é mais difícil para os automóveis ou para as motas? Para os automóveis. Para os automóveis, sim, não? pelas forças. Essa sensação. Pelas forças para os automóveis. Nas motas, sim, também muito exigente.
Aliás, Aquilo tem subidas, descidas, subidas, coisa que às descidas, vezes há outros circuitos que é tudo Sim. a direito, não é? é tudo a direito, e depois tem ali duas travagens muito fortes, final de reta da meta, curva 5, duas curvas com câmber negativo, que te empurram para fora, e depois as duas últimas curvas, 14 e 15, especialmente a 15, que tem um ressalto, é muito exigente do ponto de vista mecânico, porque tem esse salto, e do ponto de vista de pilotagem, mas tanto nos carros como nas motos, os engenheiros dizem sempre, se funciona aqui, funciona em todo lado. Falaste há pouco num dos teus ídolos, vamos acabar mesmo com essa, o Ayrton, Sim, que ganhou o seu primeiro grande prémio aqui, em Lisboa, no Estoril, dia 2 de maio, do falecimento, exatamente. sim. Está quase a fazer anos. Está quase a fazer Não é? anos. Tu viste essa prova? Por acaso não vi, estava a trabalhar numa prova de motas em Tomar e disseram-me quando acabou a prova e eu nem queria acreditar. E é interessante porque no dia anterior tinha havido acidentes Ratzenberger, no mesmo sítio. que morreu também, No mesmo sítio. e não suspenderam esse grande prémio. Não suspenderam o grande prémio, apesar dos pilotos pedirem para suspender, etc, etc. Eu lembro-me de ver o carro bater e quando a cabeça dele fez assim e assim, Sim, já eu está. pensei, morreu. Já sim. Tão puto. Não podia morrer num circuito. Pois não devia. Lembras-te de um homem que foi campeão de Fórmula 1 e que morreu quando o helicóptero caiu, estava ele a ver uma prova? Sim. E o Colin McRae também morreu num acidente de helicóptero. Yep. O Schumacher também sofreu um acidente. Ali dentro não Sim. devia ser. Sim, nenhum piloto devia morrer em pista. Ninguém devia morrer no local onde tem mais prazer. Obrigado, Rui. Obrigado, eu. Até à próxima. Até à próxima, está combinado. Pois bem, foi o Rui Belmonte neste Ondas de Impacto. Ele viu os maiores pilotos do mundo a acelerar para a glória e viu o que ninguém vê nos bastidores. Obrigado, Rui, pela partilha e como reflexão final, não é preciso pôr o pé no acelerador para mudar o mundo. Às vezes basta dar voz a quem nunca teve microfone. É tudo por hoje e acabou. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Há pouco tempo, olha, tivemos um piloto, não estava a competir, estava num track day inglês sem um braço. E estava a fazer um track day com uma moto com 200 cavalos no meio dos outros. Como é que se faz isso, pá? Só com um braço. Ele tem a moto adaptada para conseguir conduzir, naquele caso era só com a mão direita, porque ele não tinha o braço esquerdo, e era igual aos outros. E há inúmeros casos de pilotos sem uma perna, sem um braço, obviamente que não tem um nível de pilotagem de quem não tem deficiência, claro, mas não deixam de fazer, não deixam de acontecer e não deixam de viver por tudo isso. Eu acho que hoje em dia os eventos são muito inclusivos. Talvez as grandes barreiras da inclusão hoje em dia não seja no evento em si, mas muitas vezes no acesso que as pessoas com mobilidade reduzida têm aos eventos. Mas sim, acho que isso seria uma das coisas que eu faria e tentaria puxar muito mais as pessoas com mobilidade reduzida para o interior dos eventos, para se inspirarem, Era bem. para estarem perto dos heróis, para ganharem força. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.